Paz, meus irmãos, eu sou Rafael Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Apostolado de São Rafael e Santos Anjos. O Papa Leão XIV, seguindo a linha de seus predecessores, nomeou nesses dias um novo chefe para a Pontifícia Comissão contra os abusos de menores, também dentro da igreja. Este tema é um tema espinhoso na Igreja Católica, que vira e mexe e volta, e não se deve, de forma alguma, esconder e nem mesmo deixar de tomar uma atitude a esse respeito. Quero falar sobre esse assunto com você. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você ainda não o fez, ative o sininho de notificações para que você possa receber também todas as informações a respeito da igreja e do mundo e das reflexões que às vezes faço aqui no canal. A primeira coisa que nós temos que compreender é que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, sobretudo depois da Revolução Sexual, né, nós tivemos um grande problema da realidade dos, dos padres e também de sacerdotes. Isso se tornou uma ferida aberta na igreja, sobretudo nos Estados Unidos, quando nós vimos os grandes escândalos que aconteceram, na Irlanda, em tantos outros lugares. Claramente não é só ligado a adolescentes e crianças, mas também em toda a realidade geral. Freiras, homens e mulheres também carregam a marca de terem sido visto a sua inocência roubada por ministros da igreja. Isso é uma dor que pelo qual já Bento XVI já havia dito a partir do momento em que excluiu, por exemplo, o fundador dos Legionários de Cristo, Marcial Maciel, né, que havia feito uma devassa nesse sentido dentro da igreja. Bento XVI afrontou, enfrentou este problema de frente e disse que deveria ter na igreja tolerância zero a este assunto. A verdade é que, ao longo do tempo, nós tivemos muito encobrimento a este respeito. Por exemplo, se um sacerdote fizesse um delito como este, ele era mudado de paróquia ou até mesmo mudado de país, mandado sobretudo para Roma ou outros lugares. E assim, era o modus operandi na época em que Bento XVI nunca aceitou, enquanto o cardeal Ratzinger, ele já havia criticado muitas vezes esse mecanismo de querer, de alguma forma, proteger a igreja e não expor a verdade das feridas, pelo qual esta, não a igreja enquanto corpo místico de Cristo, mas enquanto seus membros, que manchavam, assim dizia Bento XVI, o vestido alvo e puro da noiva de Cristo. Dito isso, depois de Bento XVI, que estabeleceu a política de tolerância zero, aonde também criou-se tribunais regionais e também na própria Rota Romana, onde você poderia também denunciar e pode denunciar essas realidades para a igreja, e se não se resolver a nível diocesano, pode-se denunciar a Santa Sé. Tem o Papa Francisco, que ainda aperta um pouco mais. O Papa Francisco, ele não simplesmente incentivou que as pessoas deveriam, que as vítimas deveriam denunciar, mas também eh, quando, por exemplo, um sacerdote era denunciado também civilmente, porque tem um processo canônico e o processo civil. O processo civil é o processo normal quando alguém vai na delegacia. Então, quando um padre ele estava sendo já eh, denunciado publicamente pela justiça, então ele era suspenso das suas atividades sacerdotais, adivinhes, para que fosse então solucionado a realidade aqui civil e vice-versa. Então, uniu as duas realidades. Já agora, portanto, seguindo a linha dos seus predecessores, o Papa, então, Leão XIV, ele nomeou agora um novo presidente para a Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores. E o Papa, ele nomeou o arcebispo Chambéry, que é bispo de Maurienne e Taorina-Saboia. E ele sucede, então, ao cardeal Saint-Patrick O'Malley, na França. Ele era responsável pelo combate à pedofilia e na Conferência Episcopal. Muito bem. A notícia está aqui no site do Vaticano
E é algo muito bonito e ao mesmo tempo esperançoso, mesmo diante de uma dor como essa, devemos rezar não somente para que este mal seja extirpado da Igreja Católica, porque isso é não é nem, como eu posso dizer assim, um pecado que brada aos céus. Então não se deve ter tolerância para um ministro que foi eh, ordenado para levar a vida, não para tirá-la, né? Então, o Vaticano diz assim: Monsenhor Thibaut Verne é o novo presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores. Ele colocará a sua experiência francesa a serviço da Igreja Universal, mantendo suas responsabilidades diocesanas. Presidente do Conselho para a Prevenção e Combate à Pedo, da Conferência Episcopal de seu país, até junho passado, ele passou o bastão para o Monsenhor Gerard de Lestang. Primeiro, Monsenhor, ele foi nomeado então pelo Papa para que ele possa levar cada vez mais esta realidade, essa política para combater isso tudo. Então o Papa Leão nomeou, foi mesmo ontem, né, nesse sábado, esse serviço francês. Ele tem 59 anos, ele será o presidente dessa comissão para a proteção dos menores. Essa comissão, só para que você saiba, ela foi criada pelo Papa Francisco em 2014. O Papa Francisco foi eleito em 2013. Um ano depois ele criou essa comissão em um esforço para responder, para estar próximo das vítimas e ao mesmo tempo resolver esses escândalos sexuais na igreja. Os casos levaram a processos judiciais que custaram milhões em países de todo o mundo e resultou também, pela primeira vez, de renúncias de vários bispos e de cardeais. Dois cardeais, o cardeal eh, da Escócia e o cardeal também um cardeal dos Estados Unidos. O cardeal dos Estados Unidos foi o primeiro na história a ser reduzido, chamado assim, reduzido a estado laical. Verne disse que estava empenhado então em melhorar as medidas de proteção da igreja. Ele disse assim, ó: promoveremos o compartilhamento equitativo de recursos para que todas as partes da igreja, independente da geografia ou circunstância, possam manter os mais altos padrões de proteção. Verne substitui então o cardeal O'Malley. Verne substitui então o cardeal O'Malley, ex-arcebispo de Boston, e agora tem 81 anos. O ex-arcebispo liderava o grupo desde sua criação. Embora algumas vítimas tenham elogiado os esforços dessa comissão, ela também foi prejudicada pela renúncia de vários de seus membros ao longo dos anos. É importante, por exemplo, lembrar, né, que em 2023, um proeminente padre jesuíta e conselheiro papal renunciou dizendo publicamente que tinha preocupações sobre a forma como o grupo estava operando. Esse padre, ele era padre na Gregoriana e ele renunciou porque percebia que ainda tinha assim, uma certa dificuldade de manter o desejo do Papa Francisco e também daquilo que era as diretrizes eh, sucessivas a este respeito. Bom, o importante é que Leão XIV então está se levantando para trazer clareza sobre esse tema e ao mesmo tempo afrontar isso. Isso é um testemunho, porque a Igreja Católica no mundo, se você procurar aí, ela será a única que publicamente busca enfrentar esses problemas, né, de um modo muito claro, muito real, escutando, pedindo perdão e ao mesmo tempo buscando cada vez mais resolver a situação. Claramente, e aquilo que foi feito às vítimas dessa situação vai ser uma marca que se levará pela vida inteira. Mas louvamos a Deus pela vida do Papa Leão, que se levanta e ruge nesse momento também diante dessas atrocidades da igreja. Não existe pecado maior do que você tirar a inocência de crianças e, de fato, esta é uma ferida aberta pelo qual o Papa Leão XIV está disposto a enfrentar. Esta é a Igreja Católica que busca sempre a verdade e que, mesmo quando essa verdade doa, também fira, a verdade é que ela precisa de ser anunciada, como já dizia o Papa Leão XIV na ordenação sacerdotal em São Giovanni Laterano, para os seus primeiros os sacerdotes que ele havia ordenado no seu pontificado. Ele disse: vocês precisam, como padres, serem credíveis. Nós não somos perfeitos,
mas nós precisamos ser credíveis, quer dizer, precisamos dar testemunho do Senhor e ao mesmo tempo mostrar que a nossa fé é uma fé verdadeira, mesmo passando pelas vicissitudes humanas, nós não podemos jamais esquecer. Também somos limitados e pecadores e que dependemos completamente da graça de Deus. Portanto, então, é sempre um lembrete, como diz o apóstolo Paulo. Ele que está de pé, se vigie para não cair. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Escreva aqui nos comentários o que você achou dessa decisão do Papa Leão XIV. E se você tem acompanhado o meu ministério aqui na internet, eu te convido também a colaborar com o nosso apostolado aqui, fazendo a sua doação na chave Pix 19 98324 1130. Deus abençoe poderosamente tua vida e até o próximo vídeo. Muito obrigado.